Você acredita que a pobreza começa quando falta dinheiro? A maioria das pessoas acredita nisso, mas Napoleon Hill passou décadas observando algo diferente. Ele percebeu que existem pessoas que ganham pouco e estão construindo riqueza, e existem pessoas que ganham muito e continuam presas na escassez, porque a pobreza verdadeira não nasce na carteira, ela nasce na mente. Antes de faltar dinheiro, falta direção. Antes de faltar oportunidade, falta clareza. Antes de faltar resultado, faltam decisões. E é exatamente por isso que tantas pessoas trabalham duro durante anos e, mesmo assim, sentem que estão correndo sem sair do lugar. Elas acreditam que o problema está no governo, no mercado, na economia, na sorte. Mas ignoram aquilo que realmente está drenando seu potencial todos os dias. Hábitos, pequenas escolhas, pequenas permissões que parecem inofensivas, mas que, repetidas durante meses e anos, constroem uma prisão invisível. E o mais perigoso? Muitas dessas atitudes são tão comuns que se tornaram normais. Ninguém percebe, ninguém questiona, ninguém interrompe, até que um dia a pessoa olha para trás e percebe que perdeu anos inteiros alimentando exatamente aquilo que a mantinha estagnada. Existe uma frase que resume bem esse fenômeno. Você não se torna aquilo que deseja. Você se torna aquilo que repete. Pense nisso por alguns segundos. O que você tem repetido diariamente? Quais pensamentos visitam sua mente todos os dias? Quais conversas você alimenta? Quais desculpas você aceita? Quais comportamentos você tolera? Porque tudo isso está construindo silenciosamente o seu futuro, não amanhã, agora, neste exato momento. A vida não muda quando você descobre uma grande oportunidade. A vida muda quando você interrompe os padrões que estão roubando sua energia. E hoje eu quero mostrar algo que poucas pessoas têm coragem de encarar. Alguns hábitos parecem pequenos, mas funcionam como vazamentos invisíveis. Você continua trabalhando, continua se esforçando, continua tentando crescer, mas a energia nunca se acumula, o foco nunca se fortalece, os resultados nunca aparecem, porque existe algo drenando tudo antes mesmo de florescer. O primeiro desses hábitos é extremamente comum e justamente por isso é tão destrutivo. É o hábito da reclamação silenciosa. Não estou falando apenas de pessoas que passam o dia reclamando. Estou falando daquele padrão mental constante que encontra defeitos em tudo: o trânsito, o trabalho, o salário, o clima, a família, a vida. Sempre existe algo errado, sempre existe algo faltando. Sempre existe um motivo para acreditar que o problema está do lado de fora. Napoleon Hill observava que a mente funciona como um ímã. Aquilo que você alimenta emocionalmente começa a ocupar mais espaço dentro de você. Quando você alimenta gratidão, sua percepção muda. Quando você alimenta escassez, sua percepção também muda. A diferença é que uma expande, a outra aprisiona. E aqui existe uma verdade difícil. A reclamação dá uma falsa sensação de alívio. Por alguns segundos, parece que você colocou o peso para fora. Mas, na realidade, você apenas fortaleceu aquilo que queria eliminar. Cada reclamação repetida reforça uma identidade. A identidade de alguém que acredita não ter poder sobre a própria vida. E quando a mente aceita essa identidade, ela para de procurar soluções. Ela passa apenas a justificar problemas. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Nada funciona, nada dá certo, tudo é difícil, tudo é injusto. E o curioso é que, com o tempo, essas pessoas realmente começam a viver exatamente aquilo que repetem, porque deixaram de enxergar possibilidades, deixaram de enxergar caminhos, deixaram de enxergar oportunidades. Não porque elas desapareceram, mas porque a mente ficou condicionada a procurar apenas obstáculos. E esse condicionamento custa caro, muito caro.
porque oportunidades raramente chegam anunciando que são oportunidades. Muitas vezes elas chegam disfarçadas de trabalho, de responsabilidade, de aprendizado, de mudança. Mas uma mente treinada para reclamar não consegue reconhecer essas portas. Ela só consegue enxergar o esforço necessário para atravessá-las. E então a oportunidade passa, mais uma vez, sem ser percebida. Existe outro detalhe importante. Pessoas disciplinadas não possuem menos problemas. Elas apenas não transformam seus problemas em residência permanente. Elas observam, aprendem, corrigem e seguem em frente, enquanto outras pessoas passam meses ou anos revivendo a mesma situação, contando a mesma história, sentindo a mesma revolta, repetindo a mesma dor, como se estivessem emocionalmente presas ao passado. E ninguém constrói um futuro melhor morando mentalmente em um problema antigo. Se você deseja prosperidade, precisa entender algo fundamental. Sua energia é um recurso limitado. Todos os dias você recebe uma quantidade específica dela. A pergunta é: você está investindo essa energia ou desperdiçando? Porque toda reclamação é uma forma de desperdício. Todo ressentimento é uma forma de desperdício. Toda culpa carregada por tempo demais é uma forma de desperdício. E quando a energia vai embora, o progresso vai junto. É por isso que algumas pessoas parecem avançar não porque são mais inteligentes, mas porque direcionam sua energia para construir, enquanto outras gastam tudo reagindo, guardando mágoas, alimentando frustrações, revivendo derrotas. A verdadeira prosperidade começa quando você assume responsabilidade pela direção dos seus pensamentos. Esse é o primeiro passo. E talvez seja o mais difícil, porque exige abandonar uma posição confortável, a posição de vítima. Mas existe um hábito ainda mais perigoso. Um hábito tão comum que a maioria das pessoas o pratica diariamente sem perceber. Ele parece inocente, parece até normal, mas destrói sonhos antes mesmo que eles tenham chance de crescer. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Se este conteúdo está despertando algo dentro de você, aproveite este momento para deixar seu like e se inscrever no canal. Porque aqui nós não falamos apenas sobre ganhar dinheiro, falamos sobre construir a mentalidade que torna qualquer conquista possível. E o próximo passo dessa conversa pode revelar um dos maiores sabotadores invisíveis da prosperidade. Existe um hábito que destrói mais sonhos do que a falta de dinheiro, mais do que a falta de oportunidades, mais do que a falta de talento. E o mais curioso é que quase ninguém o reconhece como um problema, porque ele costuma se apresentar de forma educada, disfarçado de prudência, disfarçado de planejamento, disfarçado de espera. Esse hábito tem um nome: adiar a própria vida. Talvez você já tenha feito isso, talvez esteja fazendo agora. Você diz para si mesmo: quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando a situação melhorar, eu mudo. Quando eu me sentir preparado, eu arrisco. Quando chegar o momento certo, eu vou agir. E sem perceber, transforma o futuro em uma prisão. Porque o futuro vira uma desculpa perfeita para não agir no presente. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade. Fracassa por excesso de espera. Elas ficam aguardando o cenário perfeito, as condições perfeitas, a confiança perfeita, o plano perfeito. Mas a vida não funciona assim. A clareza raramente vem antes da ação. Ela surge durante a ação. Você não ganha confiança para começar. Você começa para ganhar confiança. Essa diferença parece pequena, mas muda destinos inteiros. Pense em quantas oportunidades já passaram pela sua vida. Não porque você recusou conscientemente, mas porque adiou, porque acreditou que ainda não era a hora.
porque imaginou que precisava de mais garantias, e enquanto esperava a segurança absoluta, o tempo seguia avançando. Existe uma armadilha silenciosa nisso. Quando você adia uma decisão importante, sente um alívio temporário. A pressão desaparece. O desconforto diminui, a ansiedade recua, e o cérebro interpreta isso como recompensa. É por isso que a procrastinação se torna viciante. Ela oferece conforto imediato, mas cobra um preço enorme no longo prazo. Cada tarefa adiada enfraquece a confiança que você tem em si mesmo. Cada promessa não cumprida envia uma mensagem silenciosa para sua mente. Uma mensagem perigosa. A mensagem de que suas próprias palavras não têm valor. E quando isso acontece repetidamente, algo começa a quebrar por dentro. Você passa a duvidar da própria capacidade, passa a desconfiar dos próprios planos, passa a abandonar projetos antes mesmo de tentar. Não porque seja incapaz, mas porque perdeu a confiança construída pelas pequenas vitórias. É por isso que pessoas disciplinadas parecem tão seguras. Nem sempre elas sabem mais. Nem sempre possuem mais recursos, mas possuem algo extremamente valioso. Elas aprenderam a confiar em si mesmas, porque fazem o que disseram que fariam, mesmo quando não estão motivadas, mesmo quando não estão inspiradas, mesmo quando não estão com vontade. E isso cria uma força interior que o dinheiro sozinho nunca consegue comprar. Agora, existe outro hábito ainda mais destrutivo. Um hábito que mantém milhares de pessoas presas em ciclos de escassez durante décadas. E ele está diretamente ligado às pessoas que você permite permanecer ao seu redor. Pouca gente gosta de ouvir isso, mas o ambiente molda comportamentos. As conversas que você escuta diariamente moldam suas crenças. As opiniões que você absorve moldam suas decisões. As pessoas ao seu redor moldam sua visão de mundo. Se você convive diariamente com pessoas que acreditam que nada vale a pena, com pessoas que criticam qualquer tentativa de crescimento, com pessoas que transformam sonhos em motivo de piada, você precisará gastar uma energia enorme apenas para continuar acreditando em si mesmo. Hill falava frequentemente sobre a importância das associações, porque ele entendia algo fundamental. Toda mente influencia e é influenciada. Nenhum ser humano permanece neutro dentro de um ambiente. Você absorve aquilo que frequenta. Você se adapta ao que tolera. Você se torna semelhante ao que admira. Por isso, algumas pessoas permanecem anos tentando mudar de vida sem sucesso. Elas estão tentando crescer em ambientes que recompensam a mediocridade. Toda vez que avançam um passo, alguém tenta puxá-las de volta. Toda vez que desenvolvem uma nova visão, alguém diz que é impossível. Toda vez que demonstram ambição, alguém chama isso de ilusão. E pouco a pouco, a energia desaparece. Os sonhos encolhem. A coragem enfraquece, não porque eram incapazes, mas porque estavam cercadas por vozes que alimentavam limitações. Agora preste atenção. Isso não significa abandonar pessoas, não significa sentir-se superior, não significa desprezar ninguém. Significa proteger sua mente, significa escolher conscientemente aquilo que você permite influenciar seu destino. Porque existe uma diferença enorme entre amar alguém e permitir que essa pessoa determine o tamanho da sua visão. E talvez essa seja uma das decisões mais importantes que você pode tomar. Nem todo mundo vai entender sua mudança. Nem todo mundo vai apoiar seu crescimento. Nem todo mundo vai celebrar sua evolução. E tudo bem. O objetivo não é convencer os outros. O objetivo é permanecer fiel ao caminho que você escolheu. Agora eu quero que você reflita sobre algo. Qual desses hábitos tem roubado mais energia da sua vida? A reclamação constante, a espera pelo momento perfeito, ou a influência de ambientes que limitam seu crescimento? Escreva apenas uma palavra nos comentários.
A palavra que representa aquilo que você decidiu enfrentar a partir de hoje. Porque toda transformação começa quando aquilo que estava escondido finalmente recebe um nome. E existe um hábito ainda mais silencioso que todos esses. Um hábito que parece inofensivo, mas que destrói riqueza, oportunidades e potencial sem fazer barulho. E quando você perceber como ele atua, talvez nunca mais enxergue seus dias da mesma forma. Existe um inimigo da prosperidade que quase ninguém combate, porque ele não faz barulho, não provoca crises, não gera discussões, não aparece de forma dramática. Ele simplesmente rouba pequenos pedaços da sua vida todos os dias, até que um dia você percebe que perdeu anos inteiros. Esse inimigo se chama distração. Não a distração ocasional, não o descanso necessário, mas o hábito de viver constantemente desconectado daquilo que realmente importa. Observe uma cena comum. Uma pessoa acorda, pega o celular, abre uma rede social, vê a vida de outras pessoas, recebe notícias, assiste vídeos curtos, responde mensagens e antes mesmo de começar o próprio dia, já entregou sua atenção para dezenas de coisas que não têm nenhuma relação com seus objetivos. Isso parece normal, porque se tornou comum. Mas comum não significa saudável. A atenção é um dos ativos mais valiosos que um ser humano possui. Tudo o que você constrói na vida depende dela. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, seu crescimento, sua prosperidade, tudo nasce daquilo que recebe sua atenção de forma consistente. E aqui está o problema. Vivemos em uma época onde milhares de pessoas disputam sua atenção o tempo inteiro. Empresas, aplicativos, notificações, anúncios, vídeos, conteúdos infinitos. Todo mundo quer alguns minutos da sua mente, porque quem controla sua atenção influencia suas decisões. E quem influencia suas decisões influencia seu destino. Napoleon Hill entendia algo extraordinário. A mente precisa de direção. Sem direção, ela se torna vulnerável. E uma mente vulnerável é facilmente conduzida pelos desejos momentâneos. É por isso que tantas pessoas terminam o dia exaustas, mas sem sensação de progresso. Não faltou o esforço, faltou o foco. Elas gastaram energia em 100 direções diferentes, mas não avançaram naquilo que realmente importava. Imagine um rio. Quando suas águas seguem concentradas, ele atravessa montanhas, move turbinas, alimenta cidades, mas quando se espalha para todos os lados, perde força. A mente funciona da mesma maneira. O problema não é a falta de potencial. O problema é a dispersão. E a dispersão cria uma ilusão perigosa. A ilusão de produtividade. Você sente que esteve ocupado, mas ocupado não significa produtivo. Você sente que fez muitas coisas, mas muitas coisas não significam progresso. Existem pessoas que passam o dia inteiro reagindo, respondendo, consumindo, comentando, assistindo, rolando telas e chamam isso de vida. Mas no fundo existe uma sensação constante, a sensação de que algo importante está ficando para trás. Porque está a própria vida. Uma das maiores diferenças entre pessoas que prosperam e pessoas que permanecem estagnadas é simples. As primeiras escolhem onde colocar a atenção. As segundas deixam o mundo escolher por elas. Parece um detalhe, mas é uma diferença gigantesca. Porque atenção repetida gera pensamento. Pensamento repetido gera comportamento. Comportamento repetido gera resultado. Tudo começa naquilo que ocupa espaço dentro da sua mente. Por isso, existe uma pergunta que vale ouro. O que tem consumido sua atenção ultimamente? Problemas que você não pode resolver, comparações, preocupações, conteúdos que não acrescentam nada ou objetivos que realmente podem transformar sua vida? A resposta para essa pergunta revela muito mais sobre seu futuro do que você imagina.
Mas existe outro hábito ainda mais silencioso, talvez o mais perigoso de todos, porque ele não parece negativo. Na verdade, muitas pessoas acreditam que ele é uma qualidade. Elas o chamam de humildade, de prudência, de realismo, mas na prática ele se transforma em uma prisão. Estou falando do hábito de diminuir a própria visão, de acreditar que certas conquistas não são para você, de aceitar limites que nunca foram verdadeiramente testados. Talvez você já tenha ouvido frases como: "Isso não é para gente como nós. Quem nasce pobre, morre pobre." Não adianta tentar. Algumas pessoas nasceram para vencer e outras não. Frases assim parecem apenas palavras, mas palavras repetidas se transformam em crenças, e crenças moldam destinos. Napoleon Hill dedicou boa parte de sua vida estudando pessoas extraordinárias, empresários, líderes, inventores, homens e mulheres que transformaram completamente suas circunstâncias. E ele encontrou algo em comum entre todos eles. Nenhum aceitou como definitivo o lugar onde começou. Eles respeitavam a realidade, mas não se curvavam a ela. Entendiam suas limitações atuais, mas não as confundiam com seu potencial. Essa é uma diferença fundamental, porque muitas pessoas transformam circunstâncias temporárias em identidade permanente. Passam por dificuldades financeiras e concluem que são pobres. Enfrentam fracassos e concluem que são fracassadas. Cometem erros e concluem que são incapazes, mas circunstâncias não são identidade. Momentos não definem destinos. Resultados atuais não determinam resultados futuros, a menos que você decida acreditar nisso. E é justamente aqui que nasce uma das maiores transformações que alguém pode viver, quando deixa de perguntar: "Por que minha vida é assim?" e começa a perguntar: "Quem preciso me tornar para criar uma vida diferente?" Essa pergunta muda tudo, porque tira o foco da culpa e coloca o foco na construção. Mas ainda existe um hábito final, talvez o mais profundo de todos, um hábito invisível que separa pessoas que apenas sobrevivem daquelas que constroem prosperidade duradoura. E quando você compreender esse princípio, vai perceber que riqueza nunca foi apenas uma questão de dinheiro. Existe um hábito que não aparece nas conversas, não aparece nos livros de finanças, não aparece nas discussões sobre sucesso, mas está presente em praticamente todas as histórias de estagnação. É o hábito de consumir mais do que construir. E não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de energia, tempo, atenção, conhecimento. Vivemos em uma época onde consumir se tornou mais fácil do que criar. Você pode passar horas assistindo vídeos, lendo opiniões, observando a vida de outras pessoas, recebendo informações sem parar e terminar o dia exatamente no mesmo lugar. Porque consumir gera a sensação de movimento, mas construir gera transformação. Existe uma diferença enorme entre aprender algo e aplicar algo, entre admirar uma ideia e viver uma ideia, entre sonhar com uma mudança e construir uma mudança. Muitas pessoas acumulam conhecimento durante anos, sabem o que fazer, sabem o que precisam mudar, sabem quais hábitos precisam abandonar, mas continuam esperando, continuam observando, continuam consumindo, e a vida permanece igual. Napoleon Hill dizia que conhecimento só se torna poder quando é organizado e colocado em ação. Essa frase parece simples, mas carrega uma verdade profunda. Você não é transformado pelo que sabe, você é transformado pelo que pratica. A riqueza interior nasce exatamente aí, no momento em que uma ideia deixa de ser inspiração e se torna comportamento. Porque prosperidade não é apenas dinheiro acumulado. Prosperidade é capacidade de produzir valor, é capacidade de crescer, é capacidade de evoluir continuamente. Pessoas verdadeiramente prósperas não dependem apenas do que possuem, dependem daquilo que são capazes de criar.
E isso muda completamente a forma como você enxerga a própria vida. Porque o foco deixa de ser o que eu tenho e passa a ser no que estou me transformando. Essa pergunta é poderosa, porque tudo pode ser perdido. Dinheiro pode desaparecer, empresas podem fechar, mercados podem mudar, mas aquilo que você construiu dentro de si permanece. Sua disciplina, sua mentalidade, sua capacidade de aprender, sua capacidade de se adaptar, sua capacidade de continuar avançando. Esses são ativos que ninguém pode tirar. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas conseguem recomeçar várias vezes. Elas perderam recursos, mas não perderam a pessoa que se tornaram. Enquanto outras recebem oportunidades enormes e ainda assim voltam ao ponto de partida, porque nunca construíram a estrutura interna necessária para sustentar aquilo que receberam. Esse é um princípio que poucas pessoas compreendem. A vida raramente entrega de forma duradoura aquilo que sua identidade ainda não consegue sustentar. Por isso, o verdadeiro crescimento acontece de dentro para fora. Primeiro você muda seus pensamentos, depois muda seus hábitos, depois muda suas decisões. E então, os resultados começam a refletir essa transformação. É um processo, não um evento, uma construção, não um milagre. E aqui chegamos a uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga a prosperidade. Talvez o maior hábito da pobreza não seja gastar demais, nem procrastinar, nem reclamar, nem viver distraído. Talvez o maior hábito da pobreza seja acreditar que a mudança depende de algo externo, porque enquanto você espera que as circunstâncias mudem primeiro, entrega seu poder. Mas quando entende que a transformação começa dentro de você, algo muda. Você deixa de esperar e começa a construir, deixa de reclamar e começa a agir, deixa de culpar e começa a assumir responsabilidade. Não porque tudo ficou fácil, mas porque finalmente percebeu onde está o verdadeiro controle. Napoleon Hill passou a vida inteira estudando homens e mulheres que transformaram suas realidades. E uma conclusão aparecia repetidamente. A mudança sempre começou antes dos resultados. Começou antes do dinheiro, antes das oportunidades, antes do reconhecimento. Ela começou na mente, no momento em que decidiram abandonar padrões antigos e construir novos hábitos. É por isso que este vídeo não é sobre riqueza financeira, pelo menos não apenas sobre isso, é sobre riqueza de pensamento, riqueza de atitude, riqueza de caráter. Porque quando essas riquezas começam a crescer, os resultados externos costumam seguir o mesmo caminho. Agora, quero deixar uma reflexão simples. Se daqui a um ano você continuar repetindo exatamente os mesmos hábitos que possui hoje, como estará a sua vida? E se decidir eliminar apenas um hábito limitante a partir de agora, o que poderia mudar? Às vezes, a transformação não começa com uma revolução. Começa com uma decisão silenciosa. Uma decisão tomada em um dia comum, que ninguém vê, mas que muda tudo ao longo do tempo. Se este conteúdo trouxe clareza para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Porque aqui nós não buscamos atalhos, buscamos princípios que permanecem válidos hoje, amanhã e daqui a muitos anos. E antes de sair, compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja trabalhando duro, mas ainda não percebeu quais hábitos estão roubando seu potencial. Muitas vezes uma única reflexão chega exatamente no momento em que alguém precisa mudar de direção. Lembre-se, a pobreza não começa na falta de dinheiro. Ela começa nos hábitos que aceitamos repetir. E a prosperidade começa no instante em que decidimos não alimentar mais aquilo que nos mantém pequenos.